Há momentos na vida em que todos os recursos humanos falham. Situações em que a força física não resolve, em que a inteligência não encontra saída, em que as conexões e as posses não são suficientes para abrir uma porta. É justamente nesses momentos que a oração se revela como a resposta mais poderosa e, muitas vezes, a única que resta. Ao longo da história, o povo de Deus sempre foi colocado diante de circunstâncias impossíveis e cada vez que dobrava os joelhos e erguia a voz ao céu, algo acontecia. O desespero podia gritar mais alto, as paredes da prisão podiam ser sufocantes, a enfermidade podia parecer definitiva, mas ainda assim a oração atravessava os céus e alcançava o coração do Pai. E a cada súplica, a resposta vinha, em forma de cura, de libertação, de força renovada, de esperança restaurada. Um dos exemplos mais marcantes é o do rei Ezequias. Ele recebeu do profeta Isaías uma sentença que ninguém gostaria de ouvir. A morte estava próxima. Não havia nada mais a ser feito. Humanamente, o fim era certo. Mas a Bíblia nos revela um detalhe que muda toda a narrativa. Em vez de se entregar ao desespero, Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Apenas isso. Um coração quebrantado, uma súplica sincera, lágrimas que só Deus poderia enxugar. E o Senhor ouviu. Ele não apenas ouviu, mas respondeu, estendendo a vida de Ezequias por mais 15 anos. Essa história ecoa como um lembrete poderoso. Ainda que a palavra final pareça ter sido dada, ainda que as circunstâncias pareçam inalteráveis, a oração pode mover a mão do Deus que detém todo o poder. Outro testemunho inspirador é o de Ana, que carregava no coração uma dor silenciosa e profunda, a esterilidade. Ano após ano, a espera se tornava mais amarga, até que um dia, no templo, ela decidiu derramar tudo diante de Deus. Não foi uma oração ensaiada, nem cheia de palavras bonitas. Foi um clamor cru, cheio de lágrimas, quase incompreensível para quem olhava de fora. O sacerdote Eli até pensou que ela estivesse embriagada, mas o que realmente acontecia era um espírito ferido se expondo diante do Criador. E a resposta veio. Ana deu à luz Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. O que aprendemos com Ezequias, Ana e tantos outros é que a oração não é sobre fórmulas. Não é sobre a perfeição das palavras, mas sobre a sinceridade do coração. É no ponto mais frágil, quando tudo parece perdido, que a oração se torna mais poderosa. Ela não é um grito no vazio, é um diálogo com o Deus vivo que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. O inimigo, entretanto, sabe da força que existe na oração e tenta nos convencer do contrário. Ele sussurra que não adianta, que Deus não ouve, que já é tarde demais. Mas essa é a mentira que mais precisa ser combatida. Porque a oração pode não mudar a situação de imediato, mas sempre traz a presença de Deus. E é a presença dele que transforma tudo. Foi ela que sustentou Paulo e Silas na prisão, que abriu o mar para Moisés, que fortaleceu Elias no deserto. Por isso, esta introdução é um convite. Um convite para que você não se deixe paralisar pela dúvida nem pelo medo. Que diante da dor, da espera ou da incerteza, você faça como os heróis da fé. Dobre seus joelhos, levante sua voz e entregue tudo diante de Deus. Porque Ele continua sendo o mesmo. Ele continua ouvindo. Ele continua respondendo. A vida sempre colocou o povo de Deus em situações em que a única resposta que restava era a oração. Quando a espada do desespero pairava sobre suas cabeças, quando a baronia agarrava seus corpos, quando os muros da prisão os fechavam, os filhos de Deus oravam. E o mais notável é isto: cada vez que oravam, o céu respondia. Cada vez que levantavam suas vozes, o Senhor respondia com misericórdia, força e libertação. Ezequias é um exemplo. O profeta Isaías veio a ele com uma palavra devastadora. Prepare-se, pois você está prestes a morrer. Imagine ser informado de que sua vida estava prestes a acabar. O peso de tal notícia poderia partir qualquer coração. Ezequias poderia ter desistido, se rendido ao desespero ou passado seus últimos momentos lamentando a injustiça de tudo aquilo. E se tivesse feito isso,
ninguém o teria culpado. Mas a Bíblia nos diz algo diferente. Em Isaías 38:2, diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Em seu desespero, ele não se voltou para as pessoas. Ele não buscou conforto em posses. Ele voltou seu coração completamente para Deus, e Deus ouviu. O Senhor viu suas lágrimas, ouviu sua oração e, em sua misericórdia, prolongou a vida de Ezequias por mais 15 anos. Que belo testemunho de que, mesmo quando tudo parece definitivo, a oração pode mover a mão de Deus. E há também Ana. Sua história se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, e é um dos exemplos mais sinceros de oração nas Escrituras. Hana ansiava por um filho, mas ano após ano permanecia estéril. Sua dor era profunda e a Bíblia diz que ela chorava amargamente e nem sequer comia. Sua dor era visível para aqueles ao seu redor, até mesmo para seu marido, que tentou confortá-la, mas não conseguiu preencher o vazio que ela carregava. Um dia, na amargura de sua alma, Ana foi ao templo e derramou seu coração diante do Senhor. Ela orou com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse bêbada, mas ela estava desesperada. Ela jurou que se Deus lhe concedesse um filho, o dedicaria integralmente ao Senhor. E Deus respondeu. Deu-lhe Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas que Israel já teve. A história de Ana nos mostra que a oração não se trata de palavras perfeitas. Trata-se de um coração partido, exposto diante de um Deus fiel. Quando olhamos para esses exemplos, Ezequias orando após uma sentença de morte, Ana desabafando sua angústia por um filho, vemos um padrão. Quando a vida os pressionava, a oração fluía. E se Deus respondeu a eles, então responderá a você também. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a questão é, o que nos impede de orar quando enfrentamos dificuldades? Se eles conseguiram orar sob um peso tão esmagador, certamente você e eu também podemos erguer nossas vozes. No entanto, muitas vezes nos deixamos paralisar pelo medo ou engolir pela desesperança. Recuamos para dentro em vez de alcançar o alto. Mas, amados, a oração não é fraca. A oração é exatamente o que traz o poder do céu aos problemas da terra. A vida traz provações. Às vezes elas chegam de repente como uma tempestade. Outras vezes permanecem como uma sombra. Mas a maior estratégia do inimigo não é apenas o problema em si. É convencê-lo de que a oração não mudará nada. Ele quer que você acredite que Deus não o ouve, não se importa ou não responde. Isso é mentira. A verdade é que a oração nem sempre resolve o problema imediatamente, mas sempre libera a presença de Deus em meio a ele. E a presença dele muda tudo. Então vamos nos encorajar com as Escrituras. Quando sua saúde estiver debilitada, lembre-se de Ezequias, que se voltou para a parede e orou pela vida. Quando seu coração estiver ansiando e esperando, lembre-se de Ana, que derramou sua alma diante do Senhor e recebeu seu milagre. Quando você se sentir preso e preso por circunstâncias impossíveis, lembre-se de Paulo e Silas, que cantaram na escuridão até que as correntes caíssem. Todas essas pessoas foram empurradas de joelhos pelas provações. E, no entanto, foi exatamente aí que encontraram força. Foi aí que o céu se moveu em favor delas. Então, façamos o mesmo. Não deixemos que o desespero silencie nossas orações. Não fujamos de Deus quando a vida se torna difícil. Em vez disso, corramos para Ele. Aquele que venceu o mundo. Aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente em tempos de angústia. É Ele quem diz no Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Orar não é acertar todas as palavras, é entregar-se. É dizer, Deus, eu não posso, mas tu podes. É sobre mãos vazias levantadas em direção a um Pai fiel que se deleita em ajudar seus filhos. Então hoje, se você se sente como Ezequias diante de algo que parece final, ore. Se você se sente como Ana, ansiando por algo que parece impossível, ore e continue orando, porque o Deus que os ouviu ainda está ouvindo. Ele ainda é fiel. Agora vamos reservar um momento para orar juntos.
Eu te louvo, Senhor Jesus. Eu elevo o teu nome acima de todo nome porque só tu és digno de glória e honra. Hoje oro por cada fardo que carrego em meu coração, pelas partes de mim que se sentem cansadas, pelos lugares em meu espírito que se sentem pressionados pelo peso deste mundo. Eu os trago diante de ti, Rei Jesus. Que tu me vejas através dos desafios que estou enfrentando. Que a tua mão misericordiosa se estenda e me tire do poço do desespero. Resgata-me, Senhor, como só tu podes, e abre um caminho onde parece não haver caminho. A tua palavra promete que estás perto dos corações quebrantados e que salvas aqueles que estão oprimidos de espírito. És tu quem me convida a vir a ti com os meus fardos e o meu cansaço, e prometeste dar-me descanso, e então eu me rendo, Senhor. Eu entrego tudo o que me oprime. Eu entrego cada fardo pesado, cada pensamento ansioso, cada medo que persiste no fundo da minha mente. Brilha a luz da tua presença nas minhas situações, Rei Jesus. Fala nas minhas tempestades, pois quando falas, os ventos cessam e as ondas se aquietam. Quando falas, as trevas tremem e as correntes se quebram. A Bíblia me lembra no Salmo 29:4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Verdadeiramente, a tua voz não é como nenhuma outra. A tua voz evoca a criação, a tua voz cura o que está quebrado, a tua voz restaura o que foi perdido. A tua voz silencia toda mentira do inimigo. E assim, Senhor, oro para que meu coração esteja sintonizado para te ouvir. Oro para que meus ouvidos sejam abertos, para que mesmo no barulho da vida e nas distrações deste mundo, eu não perca o sussurro do teu Espírito me guiando. Às vezes, os desafios da vida ameaçam abafar a esperança, mas então a tua palavra fala novamente. No Salmo 29, 10 e 11 está escrito: O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor está entronizado como Rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Mesmo nas enchentes da minha vida, quando as águas sobem e eu sinto como se estivesse afundando, tu ainda estás no trono. Tu não perdeste o controle. Tu ainda és o Rei eterno, reinando com poder e misericórdia. E porque és o meu Rei, creio que me fortalecerás. Porque és fiel, creio que me abençoarás com paz. Senhor, ajuda-me a apegar-me a estas promessas. Quando meus olhos virem problemas, que meu coração ainda se apegue à tua palavra. Embora as provações desta vida não sejam agradáveis, embora os vales sejam escuros e as batalhas ferozes, eu oro por coragem. Senhor Jesus, enche-me com a tua alegria, pois a alegria do Senhor é a minha força. Que a alegria cresça dentro de mim, mesmo quando minhas circunstâncias ainda não mudaram. Espírito Santo, capacita-me diariamente para vencer a tentação, o medo e desânimo. Ajuda-me a andar não pela vista, mas pela fé, confiando que estás comigo, mesmo nas sombras. Tu és o meu Deus em tudo. Tu és Deus quando estou no topo da montanha, regozijando-me com as vitórias. E tu és Deus quando caminho pelos vales da perda e da incerteza. Em todas as estações, permaneces imutável em todas as situações. Quer eu esteja a celebrar ou a chorar, tu ainda estás no controlo. E porque confio em ti, Senhor Jesus, continuarei a avançar, sabendo que vais à minha frente, ao meu lado e atrás de mim. Se eu enfrentar turbulências, não cederei ao medo. Em vez disso, encontrarei descanso em ti, meu bom pastor, que me conduz a pastos mais verdejantes e águas tranquilas. Grande é a tua fidelidade, ó Deus. A cada manhã, as tuas misericórdias são novas e a tua graça me sustenta. Que cada vitória que eu experimente aponte para ti. Que cada testemunho brilhe com a tua bondade. É por ti que eu venci. É por ti que me levanto novamente quando a vida tenta empurrar-me para baixo. É por ti que eu ande em vitória e não em derrota. E assim, hoje, Senhor, eu te agradeço antecipadamente pelas vitórias que ainda virão. Eu te agradeço pelos avanços que estão a caminho. Eu te agradeço porque já estás lutando batalhas que não posso ver e porque o resultado está seguro em tuas mãos. Eu entrego minhas lutas a ti. As frustrações, os atrasos, os contratempos, as decepções, eu os coloco diante do teu trono.
O que o inimigo planejou para o mal, eu confio que transformarás em bem. Todo inimigo já foi derrotado no poderoso nome de Jesus. Toda corrente já foi quebrada pelo poder do teu sangue. Toda fortaleza foi derrubada sob a autoridade de Cristo. Gigantes caem, demônios fogem e a escuridão treme ao som do teu nome. Jesus, tu és Senhor, e em ti não ando com medo, mas em liberdade. Em ti não ando em derrota, mas em vitória. Senhor, tu mereces todo o louvor por tuas misericórdias e bondade. Todos os dias me cercas com graça. Mesmo quando sou infiel, tu permaneces fiel. Mesmo quando tropeço, tu me levantas para cima. E então eu digo obrigado. Obrigado por nunca me abandonar. Obrigado por nunca desistir de mim. Obrigado pelo seu amor implacável que me persegue, mesmo quando eu divago. Dá-me a graça, Senhor, de suportar o que devo enfrentar. Dá-me força para superar o desânimo. Dá-me sabedoria para discernir a tua vontade, paciência para esperar o teu tempo e coragem para continuar quando a estrada for difícil. Que cada fardo que eu depositar aos teus pés seja trocado por paz. Que cada medo que eu entregar seja trocado por fé. Que cada tristeza seja trocada por alegria. Senhor Jesus, tu és fiel, tu és bom, tu és misericordioso e tu és vitorioso. Que a minha vida reflita sempre a luz do teu amor. Que as minhas palavras, os meus pensamentos e as minhas ações glorifiquem o teu nome. Eu oro todas estas coisas no poderoso, belo e precioso nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva amém como um sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre ti em nome de Jesus. E se precisares de uma oração especial, sente-te à vontade para nos dizer nos comentários. Ficaremos honrados em orar por ti. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre contigo.